Olá, aqueles que me seguem. Um grande abraço em cada um de vocês. Hoje eu vou estar falando, refletindo a respeito de um tema muito interessante que a gente não se dá conta. Vocês sabiam que cada emoção que nós vivemos ou é permanente em nós, vai marcando o nosso rosto, vai marcando as nossas expressões, mas não é só isso. Estas emoções, quando são reprimidas, elas vão deixar de maneira sigilosa o seu estigma dentro de nós, né? Elas vão se acumulando dentro do nosso ser em uma dimensão que a gente, muitas vezes, nós não damos conta que elas estão lá estocadas e se movimentando, porque emoções não ficam quietinhas, elas se movimentam, né? Nós já conversamos a respeito disso, né? Ou quando elas realmente vão se juntando, elas formam sintomas, ou então elas vão se transformando quando nós não conseguimos reconhecê-las ou trabalhamos com elas, elas se tornam doenças, elas vão nos adoecendo. Nós temos um ramo da psicologia, que é a psicossomática, que fala muito a respeito disso. Será que nós sabemos o que está dentro de nós? Porque, às vezes, quando nós acumulamos essas emoções, elas, num rompante, elas saem. É a própria situação de raiva, uma raivinha, outra raivinha, chega uma hora, essa raiva explode. Não que essa raiva deva explodir. As emoções, nós temos que trabalhá-las e realmente expressar, se for o momento, de maneira assertiva, de maneira que a gente não jogue alguma coisa, um saco de batatas em cima das pessoas, de uma maneira inadvertida. Não, mas que nós possamos estar reconhecendo as nossas emoções como primeiro movimento. Então, veja bem, reconhecer, conhecer as nossas emoções reprimidas é a arma mais poderosa para entender os nossos comportamentos, para entender, porque às vezes eu fico triste, porque às vezes eu fico ansioso, o que está acontecendo comigo? Então, veja bem, para eu saiba o que está acontecendo comigo, eu tenho que reconhecer o que eu estou sentindo. Isso não quer dizer que eu vou jogar no primeiro momento, na primeira oportunidade, e de uma maneira que não seja racional, de uma maneira que não seja produtiva, né? Então, assim, nesse momento, quando nós reconhecemos que as emoções podem também nos prejudicar, nós precisamos tomar consciência do que nós estamos sentindo. Às vezes, a terapia é o primeiro momento que a pessoa para. Às vezes eu perguntava assim: o que é que você que está se passando dentro de você? Ah, eu não sei, eu não olho muito para mim, eu não sei. Então, veja bem, o que é importante que você olhe para você, você saiba o que realmente está acontecendo com você. Conhecer as suas próprias emoções, né? Então, assim, as nossas experiências é que vão nos levar ao mundo de uma forma especial e única. E essas experiências, elas estão realmente recheadas das nossas emoções, dos nossos sentimentos, né? Então, veja bem, uma pesquisa, eu gosto de pesquisar para trazer para vocês, realizada pela Universidade Stanford, sobre as emoções, revelou que os indivíduos com tendência a reprimir os seus sentimentos reagem com uma ativação fisiológica muito maior. Por exemplo, assim,
todo o corpo deles vai estar reagindo e muitas questões vão adoecendo. Hoje nós sabemos que algumas doenças estão mais ligadas a algumas doenças, né? Então, assim, por exemplo, a ansiedade, a raiva, a tristeza, a ansiedade está muito ligada às questões cardíacas, né? Problemas no intestino também, questões assim de muita preocupação. Uma hora a gente vai falar só disso. A memória, nós temos uma memória, eu brinco muito com os clientes, eu falo que são as marcas de guerra. Nós temos a memória no nosso corpo e na nossa alma. Então, às vezes, por exemplo, nós enfrentamos situações e temos reações que nos surpreendem. Por quê? Porque, elas estão lá e elas estão tão intensas que fica, às vezes, difícil a gente colocar um filtro nela e permitir que elas entrem na nossa memória, e que a gente reconheça o que realmente está causando isso. Quando nós entendemos o que está acontecendo conosco, nós podemos materializar e compreender por que isto acontece dessa forma, né. Então, veja bem, na verdade, quando nós quando nós damos voz às nossas emoções reprimidas, nós damos um passo no sentido de conhecer a nossa verdadeira identidade. Vocês podem perguntar assim, Marilene, o que o cliente normalmente pergunta: "Como é que eu posso fazer isso?", né. É muito importante, veja bem, nós estamos o tempo todo ali com o celular querendo saber o que está acontecendo, o que as pessoas estão dizendo, se estão curtindo aquilo que eu falei, que tá. Mas será que eu estou parando para olhar para mim mesmo, olhar para o meu coração, vamos dizer assim, né? Então, veja bem, as emoções estão no corpo todo, mas a gente pode falar do coração, que simbolicamente é como se realmente elas estivessem ali no mais profundo de nós mesmos. Ou então, eu posso estar me perguntando assim: como que eu estou me sentindo? E usar esta pergunta para mim em vários momentos. É uma busca de autoconhecimento. Por exemplo, eu acordei de manhã, tá? Eu vi aquele sol, aquela luz. Como é que eu estou me sentindo hoje? Então, eu estou ainda preocupada, então eu vou colocar na gavetinha essa preocupação. Olha, a hora que eu chegar lá no trabalho, eu vou fazer isso, isso. Ou quando chegar no trabalho, eu penso nisso, coloca numa gavetinha. Eu sempre brinco, nós temos que ter várias gavetinhas. Senão a gente não organiza todo esse bolo que fica aqui, porque a emoção, ela não tem razão, ela é pura emoção. A emoção é automática em nós. Quando nós vemos alguma coisa triste, nós ficamos tristes. Você sai de casa, você vê um acidente, você fica triste. Você vê uma ternura, você vê uma situação de um pai ali carregando seu filhinho, todo abraçado, acariciando o cabelinho dele, ou sei lá, alguma outra coisa que você goste de olhar. E você, a ternura, alegria, aquela sensação boa vem. Então estas não são programadas, elas vêm porque nós somos seres emocionais. Então isso tem que estar claro para a gente. Como nós somos seres emocionais e nós sentimos emoção a cada momento, tá. Então veja bem, o que que acontece? Às vezes eu estou no lugar e eu sinto raiva, né, por exemplo, estou numa fila de banco, alguém vem e passa na minha frente, o que não é justo. O que que eu vou fazer? Eu vou xingar a pessoa, eu vou colocar a raiva para fora, assim, de uma maneira inadvertida, ou eu vou usar a minha razão, ligar com o que eu estou sentindo no meu coração. E daí eu vou falar: "Olha, por favor, tem uma fila, você poderia passar para trás?".
porque as pessoas que estão nessa fila já estão esperando há um bom tempo. O que vocês acham? Outra situação, às vezes nós ficamos guardando muitos e muitos sentimentos de mágoa. Então, vamos lá, eu tenho uma grande mágoa antiga com meu pai, com a minha mãe, sei lá, da minha infância. Então, o que que acontece? Conforme o meu patrão vai me magoar, minha esposa falou isso, ou minha namorada, ou meu namorado. Então, veja bem, o que que eu vou? Eu vou juntando todas essas mágoas, vai ficar uma mágoa enorme, que ela, essa bolha vai tomar conta de mim. Eu vou ficar com a face de mágoa, eu vou ficar com o corpo expressando mágoa. Por quê? Porque ela está transbordando. Se eu tenho muitos sentimentos negativos dentro de mim, o que eu tenho que fazer? Às vezes eu tenho que procurar ajuda, porque num espaço já reservado, com uma pessoa preparada para receber a minha mágoa, o que que eu vou fazer? Eu vou estar falando dela. O falar dela é como muitas vezes as pessoas falam, mas Marilene, né, que eu sou psicóloga e trabalho com pessoas há mais de 40 anos. Marilene, mas só falar resolve? É falar, mas mais outras coisas que nós usamos, não é só falar. Eu trabalho com psicoterapia profunda, então eu vou para o inconsciente, eu trabalho com questões de outra maneira, com outros recursos, mas o próprio falar, o que que faz? Faz com que você vai alinhavando. Imagine você aquele bolo de linha, todo emaranhado. Lembra as vovozinhas que tinham que ir esticando a linha e enrolando a linha, organizando aquela linha que está dentro daquele baúzinho? Então, o que que acontece? O falar faz com que automaticamente você vai organizando, porque as questões reprimidas, elas estão numa instância, numa dimensão do ser mais profundo. Então, lá fica tudo junto com as suas próprias leis, que são as leis do inconsciente, que hoje se fala tão rapidamente a respeito dele, mas ele é bem complexo, tem as suas leis. Então, tem que tirar dessa dimensão, passar para outra, onde estas questões podem ser organizadas. Então, assim, o tomar consciência que você precisa trabalhar com alguma coisa que está dentro de você e que você tem em demasia, ou que isso está, porque começa a te prejudicar, porque as emoções, elas não ficam quietinhas lá, elas são energia. Se são energias, elas se movimentam, e se elas se movimentam, elas se juntam, então formam conjuntos, formam complexos, tem vários nomes que se dá, realmente depende do que se forma ali. Então, veja bem, o que que acontece? Nós precisamos realmente, às vezes, procurar ajuda, nós precisamos começar a trabalhar conosco. Eu gosto muito de trabalhar com os rituais dos 4 elementos. Então, vamos respirar, soltar toda essa mágoa, deixar que você tem que começar a fazer um trabalho com você, né. A hora que eu estou no chuveiro, eu vou deixar que a água corra e leve embora toda essa mágoa. A hora que eu estou lá fora e estou tomando um pouquinho de sol, eu deixo que o sol entre no meu coração. Abro o meu coração, deixo que o sol entre e possa ir cicatrizando aquelas feridas que estão lá dentro e que vai fazendo com que toda aquela mágoa vá embora para bem longe de mim. Então, meus queridos, vejam bem, o que é importante ser feito? Vamos começar com um passinho pequeno. Olhar pelo menos 2, 3 vezes por dia, de manhã, à tarde, à noite, como que eu estou? O que está acontecendo comigo?
Comece a se conhecer. Eu sempre, gosto de falar o seguinte: o travesseiro também é um bom aliado, né. Então veja bem, o que que acontece com o travesseiro? Você, à noite, pensa assim: "Como que eu passei esse dia? O que que eu não quero levar para o dia seguinte? Eu posso deixar, eu vou deixar. O que que eu preciso arrumar dentro de mim para que eu possa dormir em paz?" Porque às vezes o problema do sono, da dificuldade de pegar no sono, é porque a gente leva uma porção de problemas e à noite, coitado da cabecinha, e uma porção de emoções, tudo junto, emaranhado, né. Então, naquele momento que você está dormindo, procura deixar de lado tudo que você pode fazer amanhã, que quer tomar algumas decisões, toma. Eu gosto muito de caderninho, hoje em dia o pessoal tudo no celular, mas o que que eu posso fazer? Alguma coisa? Escreva. Comece a se organizar, porque à medida que você também se organiza, por fora, você vai se organizar por dentro. Sabe aquela situação que você chega no seu ambiente de trabalho, você tem que arrumar a sua mesa para você começar a trabalhar? Por quê? Porque você está se arrumando internamente também para que você possa ser uma pessoa produtiva. Bom, queridos, vocês sabem que eu faço recorte em cada coisa que eu falo, né, para trazer algum conhecimento. Pergunte mais, dê opinião do que eu falei, participem mais, tá? E coloque seu link, porque assim o YouTube entende que outras pessoas podem se beneficiar desse vídeo. Fiquem comigo, se inscrevam no canal se vocês não se inscreveram, né, e vamos lá, vamos junto. Um grande abraço para cada um de vocês.